Essa frase, o capitão Adriano é o Celso Daniel dos Bolsonaros, foi dita ontem no Roda Viva pelo Gustavo Bebiano. O Gustavo Bebiano foi o coordenador da campanha do Bolsonaro em 2018. Ele disse essa frase no programa Roda Viva e é impressionante como o Celso Daniel não sai da boca da direita, como eles não tiram o Celso Daniel da cabeça. Não sei que fixação que é essa. Mas eu vou explicar rapidinho para vocês quem é o Gustavo Bebiano, quem é o Celso Daniel e em que contexto tudo aconteceu. Vamos conversar, vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Aproveita, se inscreve no canal porque a gente está quase pegando a plaquinha de 100 mil, estamos quase lá. Dá essa força pra gente. E se você quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99. No final do vídeo eu vou passar o nome das pessoas que ajudam o canal no Apoia-se. São menos de 20 pessoas, mas não tem problema. Agradeço a todos de coração. É uma forma de agradecer, tá bem? Olha, ontem à noite, no Roda Viva, na TV Cultura, a gente teve a entrevista do Gustavo Bebiano. Primeiro assim, o entrevistado não era para ser ele. Quem estava programado para ser entrevistado era o Marcelo Crivella, o prefeito do Rio de Janeiro. Só que o Crivella ontem teve um dia difícil, vamos dizer assim, né? Que ele começou de manhã dizendo que o pobre gosta de morar em área de risco porque gasta menos com tubulação para levar xixi. Não vou nem repetir, tá? Fiz um vídeo ontem, se você quiser vai ver o que ele aprontou. E depois, mais tarde, ele foi lá em Realengo e tomou uma bola de lama na cabeça, no pescoço, tudo aqui atrás nele. Acabou que ele desmarcou a entrevista. Chamaram o Gustavo Bebiano. O Gustavo Bebiano foi coordenador da campanha do Jair Bolsonaro em 2018. Ele estava cotado para ser o ministro da Justiça do Bolsonaro, já estava tudo certo. Aí ele próprio revelou que ele não foi o ministro da Justiça porque o Sérgio Moro foi chamado antes da eleição. Veja só, antes de ter aqueles vazamentos de áudio de última hora, áudio que nem tinha sido protocolado, nada, que não foi validado depois, mas ele vazou, ele já estava negociando para ser ministro da Justiça. Conversou pelo menos 5 vezes com Paulo Guedes e aceitou ser ministro antes da eleição. Foi o próprio Bebiano que alegou isso, só por isso que ele não virou ministro da Justiça. Mas depois, com o desenrolar do governo, 1 mês e meio ele já saiu, se desentendeu com Jair Bolsonaro e de vez em quando ele solta alguma coisa importante. Dessa vez ele foi lá no Roda Viva e ele disse, por exemplo, que o Carlos Bolsonaro tem problema psiquiátrico, não disse nenhuma novidade, né? Todos nós vemos isso todo dia, que esse menininho tem algum problema a menos na cabeça ali, não gira muito bem, mas ele disse essa frase que é muito estranha. Ele falando assim do caso do Adriano, do cerco na Bahia que aconteceu, ele disse primeiro que para ele foi queima de arquivo sim, e aí perguntou, só falta saber a quem interessa, e depois ele disse que esse caso vai ser igual o Celso Daniel para o PT, vai ser aquele caso que sempre volta, que vai virar um fantasma para a família Bolsonaro. Então, pera lá, primeiro com calma. Quando ele diz assim, esse caso foi sim queima de arquivo, só falta saber a quem interessava, quando você acusa, você tem que provar. Não adianta você ficar jogando no vento. Foi queima de arquivo? Tá. Dá algum dado pra gente acreditar em você, traga alguma informação, porque quem conviveu com os Bolsonaro devia saber. Ele disse que conhecia o Adriano daquele tempo de ouvir dizer, mas ele só ouviu dizer que era um bom policial e não que era um miliciano. Já não faz sentido, né? Porque assim, o Adriano já tinha sido preso 3 vezes enquanto ele era policial, em serviço, durante o período dele de trabalho, ele foi preso 3 vezes. Em 2014, ele já tinha sido expulso da PM por envolvimento com bicheiro e com caça-níquel. Em 2014 ele foi expulso. Quer dizer, a campanha foi em 2018. Como assim ele ouviu o nome do Adriano, mas era apenas um policial? Ele já não era policial há muito tempo e bom policial ele nunca foi porque ele já tinha sido preso 3 vezes. Então é difícil acreditar nessa versão dele de que não ouviu falar dele como miliciano, ouviu falar como policial. Ele já não era policial há muito tempo. Mas tudo bem, deixa de lado isso daí. E quando ele fala assim, é claro que foi queima de arquivo, você não pode insinuar sem dar no mínimo algum elemento. Porque, por exemplo, será que interessava para Jair Bolsonaro que ele fosse eliminado? Se você pensar rapidamente, você vai achar que sim.
Mas olha o problema, você pega o cara com celulares e mata o cara, quer dizer, vale o que tiver na perícia. A perícia está sendo investigada lá no Rio de Janeiro, está em sigilo, por isso que não vaza nada, está sendo investigado, está sendo periciado. Logo a gente vai ter notícias, tenham calma, tá? Mas agora que o Adriano não está vivo, ele não pode explicar nada, ele não pode inventar mentira, como o Queiroz. O Queiroz está vivo, sempre que ele falou foi para defender a família Bolsonaro. Ele nunca entregou nada. Gente, olha, entenda uma coisa, não existe isso de bandido ético, tá? Ah, ele tem um dossiê, ele tem informações importantes. O cara só quer viver, o cara só quer se manter vivo, ele não quer proteger ninguém, não. O que acontece com um bandido desses é que ele, quando é preso, eles não abrem a boca para proteger a família, não para proteger poderosos. Ele não ia falar nada. Se ele fosse preso, ele não ia falar nada. É isso que a gente tem que entender. Os bolsonaros estavam muito tranquilos com o Adriano foragido, do mesmo jeito que estão tranquilos com o Queiroz aí, que ninguém ouve, que ninguém entrevista, o Queiroz não fala nada. O Rony Lessa, que é efetivamente o assassino da Marielle, foi quem disparou os tiros, está preso há mais de um ano, nunca falou nada. Esses caras não são problemas, porque eles têm famílias, eles não querem pôr a família em problema, eles não querem ter a mãe assassinada, uma filha assassinada, eles não querem envolver a família deles, eles não abrem o bico. Isso é coisa de novela, isso é coisa de cinema, agora ele vai falar tudo. Esse pessoal bandidagem pesada, eles não falam, o Adriano não abriria a boca. Então para quem interessaria se ele diz que interessa? O Bolsonaro está desesperado. Desde que foi preso, o Flávio já divulgou vídeo fake de autópsia para falar que foi queima de arquivo, o Jair Bolsonaro já estava falando de dar golpe, convocando para manifestação contra o Congresso, contra o STF. Eles estão desesperados, porque o Adriano não fazia diferença para eles. O problema são os celulares que estão com a polícia do Rio de Janeiro. E isso é que é o importante, dali vão sair coisas. Do Adriano não sairia nada, isso você pode ter certeza. Do mesmo jeito que não saiu nada do Queiroz, do mesmo jeito que não saiu nada do Rony Lessa, tá? Isso é a primeira coisa. E aí comparar ainda com o Celso Daniel, eu já expliquei aqui 400 vezes, mas eu volto para explicar, porque se eu me calo, a direita está falando besteira. Então, se eles falam uma besteira lá, eu tenho que trazer pelo menos a informação para não ficar a versão deles no ar de que existe um crime não solucionado do Celso Daniel. Não há crime não solucionado. O crime do Celso Daniel já foi julgado, já foi encerrado, os culpados já foram presos, já até cumpriram pena, já até saíram. É um crime de 2002, o julgamento foi em 2012, já foi todo mundo condenado. Eu vou até mostrar para vocês uma reportagem de televisão da época do julgamento, para vocês prestarem atenção num detalhe específico. Dá uma olhadinha. Celso Daniel foi sequestrado em 18 de janeiro de 2002, depois de um jantar na região dos Jardins. O empresário Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, estava no carro com ele quando foi rendido na rua Antônio Bezerra, no bairro do Sacomã, zona sul da capital. O político foi levado para um cativeiro na favela Pantanal, em Diadema, no ABC Paulista. E 2 dias depois, seu corpo foi encontrado numa estrada de terra em Juquitiba, a 78 quilômetros de São Paulo. Inicialmente, as investigações da Polícia Civil apontaram que a morte do prefeito teria sido por crime comum. Mas, a pedido da família de Celso Daniel, as investigações foram reabertas pelo Ministério Público. O irmão do prefeito, Bruno Daniel, acredita na condenação dos réus e também diz que o crime foi encomendado. Para a promotoria, os acusados simularam o sequestro para desviar o foco das investigações. Eu vou detalhar amanhã no plenário as provas técnicas, documentais e testemunhais que vão ser que dão suporte à tese do crime de encomenda. Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, é acusado de ser o mandante do crime. Ele está em liberdade e não vai ser julgado amanhã porque apresentou recurso para adiar o julgamento. Você percebe que não se fala de envolvimento de PT? Não se fala de envolvimento de Lula? Essa história que vem de vez em quando que o Lula é o mandante? O que se tem, que dá para ver na reportagem de época, porque hoje as TVs estão totalmente tendenciosas, né? Mas na época, o que se dizia? A polícia fez um inquérito e considerou crime comum. O delegado concluiu crime comum. A família não aceitou, recorreu ao Ministério Público.
O Ministério Público falou, é crime político, vamos investigar. Investigaram, acharam o mandante, que era esse Sombra. O Sombra tinha apelido de Sombra porque ele vivia grudado no Celso Daniel, ele era amigo pessoal dele, o Celso Daniel virou prefeito, levou o Sombra junto dele para ser assessor. E o Ministério Público concluiu que foi esse Sombra que entrou em atrito com o Celso Daniel e que mandou matá-lo. A própria família que acusou, que não aceitou a tese de crime comum, que foi atrás da tese de crime político, concordava que o culpado era o Sombra e que aqueles eram os criminosos e estavam aguardando o julgamento. Nunca se falou que foi o PT que mandou matar, nunca se falou que o Lula mandou matar. Isso é coisa dessa direita maluca, isso não existe. Você vê na matéria da época que o que se chegou à conclusão é que o crime foi político a mando do Sombra. Esse Sombra morreu em 2016 de câncer, tá? Mas não tem nada a ver com o PT, não tem nada a ver com Lula, Lula não é mandante de nada. Parem de mexer nesse caso. Não é um caso que está em aberto. Respeitem a família do Celso Daniel. Isso não tem nada a ver com, mas é um crime que precisa ser solucionado. Eu vi matéria hoje no IG, no portal IG, falando desse caso, dizendo um caso até hoje não esclarecido. Uma matéria de hoje, dizendo que o caso até hoje não foi esclarecido. Já foi julgado em 2012. Teve 10 anos de investigação, mas a direita vive falando que foi o PT que mandou matar o Celso Daniel, que foi o Lula que mandou matar o Celso Daniel, quando isso já foi julgado, já foi condenado, o mandante foi o Sombra, os outros bandidos estão todos presos, já saíram. É um crime deles lá que se envolveram, não tem nada a ver com cúpula do PT, nada. Então, quando vocês ouvirem falar essa história de Celso Daniel, já saibam dizer, não é um caso que está em aberto, não é um caso que precisa ser explicado, já foi julgado, já foi condenado, tem o mandante, tem os executores, tem tudo, já cumpriram pena, já até saíram. Certo? Mais uma vez tem que voltar essa história. Quantas vezes essa história voltar, eu vou voltar aqui para não deixar a narrativa deles prevalecer. Tá certo, meu povo? Então é isso, um grande abraço para vocês e eu já fui!